Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a edição especial da revista Lições Bíblicas Jovens e Adultos para o terceiro trimestre de 2020. O título desta série de lições é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. O comentarista destas lições é o pastor Eurico Bergstein. E chegamos hoje à lição de número 3, que tem por título O Despertamento Renova o Altar. Hoje nós iremos meditar sobre a necessidade que nós temos de desenvolver uma vida de comunhão com Deus através da oração perseverante e da adoração sincera. A lição, meus irmãos, vai tratar em alguns pontos a respeito do altar. O altar que no Antigo Testamento era o recurso que os israelitas se utilizavam para ter acesso, para ter comunhão com Deus. Então, nesta lição, trataremos também alguns pontos a respeito da importância do altar na vida do servo de Deus. O textuário da lição está no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, no versículo 30, e nos diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Conforme acabei de mencionar, o altar era o recurso utilizado para se estabelecer a comunhão com Deus. A Bíblia menciona que vários homens de Deus construíram altares, principalmente no livro de Gênesis. Pois como eles peregrinavam por vários lugares, no local em que eles chegavam, normalmente eles construíam um altar e estabeleciam um ponto para adorar a Deus, um ponto para que a sua comunhão com o Senhor fosse reestabelecida. A primeira menção que temos nas Sagradas Escrituras em relação a alguém construindo um altar está em Gênesis capítulo 8, versículo 20, no episódio quando Noé, acabando de sair da arca, construiu um altar para louvar, para oferecer sacrifícios ao Deus que o tinha guardado, ao Deus que o tinha mantido em vida durante aquele terrível período do dilúvio. Já a verdade prática nos diz: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Este altar mencionado aqui é a nossa vida de comunhão com Deus, através da oração, gratidão e ação de graças. Já para a leitura bíblica em classe, temos um texto de Esdras, no capítulo 3, versículos de 2 a 5, depois dos versículos 10 a 13. Acompanhe a leitura conosco, por favor. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas
e chefe dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo, que as vozes se ouviam de muito longe. Aqui temos uma parte do livro de Esdras, onde foi reconstruído o altar de Deus e onde foram colocados os fundamentos para a reconstrução do templo. Esses dois livros de Esdras e Neemias, eles apontam para um período de reconstrução, um período de avivamento, um período de despertamento espiritual, um período de retorno às bases, como poderíamos dizer na linguagem de hoje, um retorno ao início, talvez pudéssemos dizer até um retorno ao primeiro amor, àquele relacionamento puro que os israelitas tinham com Deus no início da sua caminhada. Então, meus queridos irmãos, durante todo esse trimestre, nós estaremos olhando as lições bíblicas com esse foco, o foco do despertamento, o foco do retorno às nossas bases, o foco ao retorno a um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Eu entendo perfeitamente que estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos em que muitos estão perdendo seu emprego, muitas empresas fechando, e é justamente nestes períodos de crise que a igreja precisa, mais do que nunca, reestabelecer a sua comunhão com o Senhor. E quando digo igreja, irmãos, eu estou me referindo a cada cristão, a cada componente da igreja invisível de Cristo. Somos instados, somos compungidos, somos pressionados, entre aspas, pela palavra de Deus para que retornemos, meus irmãos, ao quarto de oração, para que retornemos a desenvolver uma vida de comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Seguindo em frente, queridos irmãos, o objetivo geral: identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. Durante esta lição estaremos meditando a este respeito. Já os objetivos específicos: o primeiro, elucidar aos alunos o significado do altar no Antigo Testamento. Como segundo objetivo específico, temos entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E, finalmente, o terceiro objetivo específico: comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Vamos então para o comentário. Introdução. Nesta lição, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro avivamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Foi justamente isso que nós comentamos há pouco. Momentos de crise, momentos de dificuldade, tendem a nos levar mais perto de Deus, porque são nesses momentos em que nós compreendemos o quão frágil e o quão dependente de Deus nós somos. E é justamente sobre isso que trata o despertamento. Como ponto central nós temos: Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Na realidade, meus irmãos, Cristo é a razão da nossa comunhão com Deus. Tendo em vista que Ele mesmo disse no Evangelho segundo São João, no capítulo 14, versículo 6, na Almeida Revista e Corrigida, o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam então que claramente ele diz aqui: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém consegue chegar ao Pai a não ser através dele. Então, quando o comentarista diz que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus, eu quero acrescentar essa questão que Cristo é a razão da nossa comunhão com Deus. Porque se não fosse Cristo, nós não conseguiríamos nos chegar a Deus. Nós não conseguiríamos nos aproximar de Deus, porque foi através de Cristo, como diz lá em Hebreus, que um novo caminho foi estabelecido através da carne, através do sacrifício através do sacrifício feito por Cristo ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue
puro, o seu sangue limpo, o seu sangue santo e sagrado e muito valioso. Por isso que nós tivemos a condição de nos aproximar de Deus novamente. A Bíblia diz que Cristo veio e nos reconciliou com Deus através do seu sacrifício. Nós que antes estávamos longe, pelo sangue de Cristo chegamos perto. E antes nós éramos bastardos, como podemos dizer, filhos sem pais. E hoje fomos recebidos na família de Deus. E hoje, como diz João 1, somos filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tudo isso, meus irmãos, Cristo fez por nós. Então Cristo não é apenas o centro, Ele é o motivo, Ele é a razão, Ele é o que nos possibilitou, aleluia, chegarmos ao Deus Todo-Poderoso. Vejam que tão grande amor Deus tem por nós. Em frente, subtópico 1. O despertamento conduz o homem ao altar. Subtópico 1. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. Notem a expressão usada pelo comentarista, acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Aqui precisamos entender que os sacrifícios oferecidos no altar, construído especificamente para o Deus Todo-Poderoso, era um recurso eficaz para se estabelecer a comunhão com o Criador. Mas notem que o altar precisava ser construído especificamente para Deus. Não podia ser qualquer altar, não podia ser construído um altar de qualquer maneira. Existiam regras, existiam instruções para que este altar fosse construído e não fosse profanado, ou seja, não fosse feito algo que o desabilitasse, que o desacreditasse, que impossibilitasse que Deus se manifestasse ou que Deus recebesse o sacrifício ali oferecido. Então haviam regras a serem observadas. Em frente, a Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. O povo israelita que voltou do exílio estava aterrorizado, pois se sentiam desprotegidos em relação aos povos da terra. E este sentimento de vulnerabilidade os impulsionava a buscar o Deus de Israel. E o procedimento padrão para se buscar ao Senhor era através dos sacrifícios. Ou seja, eles estavam muito dependentes de construir um altar para poderem reestabelecer a comunhão com o Senhor, com Deus, através dos sacrifícios. E esse conceito sobre a necessidade do altar, de construir-se um altar, de ter-se um altar para estabelecer a comunhão com Deus, era algo bastante comum em Israel. Era um pensamento que era muito claro para todos eles. Inclusive, nós vemos um exemplo disso lá em 1 Samuel, no capítulo 13, versículos de 11 a 13, que é aquele episódio onde Saul fez uma grande besteira quando passou na frente de Samuel para oferecer sacrifícios a Deus. E esse texto é interessante por quê? Porque mostra que Saul tinha esse conceito claro na sua mente, de que ele só teria vitória contra os seus inimigos se ele buscasse ao Senhor antes. Vamos ler esse texto de 1 Samuel 13, do 11 ao 13, na Nova Versão Transformadora. Acompanhe a leitura. Mas Samuel disse: "O que você fez?" Saul respondeu: "Vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmas prontos para a batalha. Assim pensei." Notem. Os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso, me senti na obrigação de oferecer o holocausto. "Você agiu como um tolo", exclamou Samuel. "Não guardou o mandamento do Senhor, seu Deus? Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel." O que eu gostaria de frisar aqui para os irmãos é justamente essa questão
de que os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Ou seja, Saul tinha muito claro na sua mente que ele só conseguiria obter vitórias se ele buscasse ao Senhor antes das batalhas. Então, tomando este conceito e voltando ao povo que voltou do exílio da Babilônia, nós vemos que este conceito realmente já estava claro. Eles sabiam que o segredo da vitória para eles seria o estabelecimento da comunhão com Deus, o estabelecimento de uma vida de comunhão com Deus, que naquele momento, naquela época, se dava com a reconstrução do altar e oferecimento diário, contínuo, dos sacrifícios que a lei requeria dos israelitas. Então percebam a importância do altar para eles naquela época, para o estabelecimento e a continuidade da comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Seguimos em frente. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Aqui temos a promessa de Deus de que, através dos sacrifícios oferecidos no altar da adoração, é que a comunicação com Ele estaria estabelecida. O texto diz aqui, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Uma promessa de Deus, que Deus se manifestaria depois que os israelitas oferecessem os seus sacrifícios no altar de adoração. Veja aí o segredo, a promessa de Deus. Vamos em frente? Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. Na realidade, meus irmãos, foi o terror em relação às nações que estavam em volta deles que os impulsionou para buscarem a Deus. Que nós possamos nos conscientizar que Deus não é um pronto atendimento, um pronto socorro, mas sim que Ele quer desenvolver uma comunhão conosco, ou seja, quer que nós busquemos a Ele enquanto o podemos achar, para que se estabeleça uma comunhão todos os dias, independente da situação boa ou ruim. Como eu disse, Deus não é um pronto atendimento, um pronto socorro que nós devemos buscar só quando temos problemas. Deus é um Deus que quer estar conosco todos os dias da nossa vida. Quer tenhamos problema, quer não tenhamos problema, quer estejamos na bênção ou na dificuldade. Deus é o amigo para todos os momentos. Deus quer ter comunhão conosco em todos os momentos, porque Ele é um Pai que se preocupa conosco. Ele é um Pai que quer realmente desenvolver uma comunhão conosco. Se olhamos para o livro de Gênesis, nós vemos que ali, enquanto o primeiro casal estava no Jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus se apresentava todo finalzinho de tarde para ter um momento de comunhão com os seus filhos, o primeiro casal, Adão e Eva. E assim como naquela época, Deus almeja ter comunhão conosco. Deus espera que cada um de nós, os seus filhos, tenha o desejo de buscar a sua presença, tenha o desejo de alcançar o refrigério disponível na presença do Senhor. Oxalá que nós nos conscientizemos disso. Vamos em frente, subtópico 2. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Aqui eu preciso repetir uma coisa. Todo despertamento envolve necessariamente o desejo de se restabelecer a comunhão com Deus. Disso subentende-se que quando estamos dormindo, entre aspas, o sono espiritual, nós nos distanciamos de Deus porque paramos de buscar a Ele. Normalmente o sono espiritual, meus irmãos, está diretamente relacionado ao nosso distanciamento de Deus por não buscarmos a Ele em oração, por nós relaxarmos, entre aspas, na nossa vida de comunhão com o Senhor. Quanto menos nós buscamos ao Senhor, mais nós nos distanciamos dele, e quanto mais nós nos distanciamos dele, mais nós entramos num estado de letargia, de sonolência espiritual. Então, quando falamos de despertamento, estamos nos referindo a uma reaproximação de Deus. Então, todo despertamento nos leva a desenvolver um sentimento, uma necessidade de buscar ao Senhor, de reestabelecer uma vida de comunhão com o Senhor. Isto precisa ficar muito claro para todos nós. Em frente, temos na Bíblia vários exemplos disso. Vejamos. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe,
ver o texto de 1 Reis 18, do 16 ao 40. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto do altar. Aqui temos um princípio espiritual bastante importante. Para que Deus responda com fogo, em primeiro lugar o altar precisa estar restaurado. Esta restauração aponta para a necessidade de estarmos, entre aspas, em paz com Deus. Leamos o que diz 1 João, no capítulo 1, versículo 9, na Almeida Revista e Corrigida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus irmãos, para estarmos em paz com Deus, em primeiro lugar, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Não é porque nós somos salvos hoje, não é porque nós somos alcançados hoje pela salvação em Cristo Jesus, que nós estamos imunes de pecar. Então precisamos nos preocupar com essa situação de nós sempre estarmos em paz com Deus. E aqui, como nós lemos em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, mesmo nós, crentes em Cristo Jesus, estamos sujeitos a pecar. E é muito importante que nós tenhamos a consciência de que, se pecarmos, precisamos imediatamente nos arrepender desse pecado, para que sejamos purificados dessa injustiça que cometemos. Isso é ter paz com Deus, isto é restaurar o altar. O próprio Senhor Jesus enfatizou a necessidade de nós pedirmos perdão pelos nossos pecados. Leamos o que diz Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 12, na Almeida Revista e Corrigida. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A restauração do altar, como eu já disse, envolve necessariamente o arrependimento dos pecados que cometemos, juntamente com a confissão dos mesmos a Deus. Em frente, queridos irmãos, B. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado de seu antecessor, Acás, por um altar construído com modelo copiado de Damasco. Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Nesse episódio aqui de 2 Reis, 2 Crônicas ou 2 Reis, quando fala que foi construído dentro do templo do Senhor um altar copiado de um templo pagão em Damasco, isso significa, meus irmãos, a mistura, querer oferecer sacrifício a Deus fora da orientação de Deus, fora dos padrões estabelecidos por Deus. Meus irmãos, Deus não responde a sacrifícios feitos em local não autorizado, ou seja, em altar profanado. E foi isso justamente que o rei Acás fez com Israel. Ele fez uma visita a Damasco, viu um altar lá e mandou que fosse construído um altar igualzinho ao que ele tinha visto e colocado no local do altar de Deus, no templo em Jerusalém, e que nesse altar profano, nesse altar copiado lá de fora, fossem oferecidos os sacrifícios. Meus irmãos, Deus não recebe esse tipo de sacrifício, mas graças a Deus que no tempo de Ezequias mandou que o templo fosse purificado, e esse altar profano foi arrancado de lá, e o altar de Deus foi restabelecido. E quando o povo, os sacerdotes, fizeram o sacrifício, Deus novamente respondeu. Por quê? Porque o povo estava buscando ao Senhor do jeito que estava estabelecido pelo próprio Deus. Com isso nós vemos que a nossa adoração, o nosso jeito de adorar ao Senhor, precisa ser o jeito estabelecido. Não podemos procurar mudanças, não podemos procurar inovações. Meus irmãos, temos que adorar ao Senhor do jeito que Deus quer. Não é do jeito que nós queremos, não é adoração extravagante,
Não é adoração do jeito que nós queremos. Eu quero adorar a Deus assim. Não, 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 não. A adoração ao Senhor tem regras. É adoração ao Senhor. É para Ele que nós temos que dar a adoração. E se é para Ele, temos que adorá-lo do jeito que Ele quer. Paremos de buscar inovações. Paremos de buscar mudanças, copiar as coisas lá do mundo. Não. As coisas para Deus têm que ser separadas, dedicadas, como falamos agora no início da lição. Um altar dedicado ao Senhor, não igual a nenhum outro altar deste mundo. Um altar diferente de tudo aquilo que o mundo se utiliza lá fora. Um altar consagrado ao Senhor nosso Deus, separado e santificado para louvor do seu grande nome. Que possamos nos conscientizar disso, irmãos, de forma urgente. Vamos em frente. C. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as antigas bases de como manda a lei e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Construir o altar sobre as antigas bases significa seguir as orientações da palavra de Deus, que é a nossa base, nosso fundamento, a nossa regra de fé e prática. Qualquer coisa que façamos que esteja fora dos mandamentos bíblicos resultará em mistura e, consequentemente, fará com que Deus não nos responda. O nosso culto deve seguir as recomendações bíblicas. Leamos o que diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 26, na Almeida Revista e Corrigida. Que faremos, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Chegamos agora no tópico 2, Cristo, centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. Na realidade, meus irmãos, o sacrifício oferecido sobre o altar era o que habilitava o homem a estabelecer a comunhão com Deus. Sem sacrifício não havia culto. Em frente, no tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. O sacrifício da expiação regulamentado em Levítico apontava para o sacrifício perfeito oferecido pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Leamos o que diz Hebreus no capítulo 10, versículos do 11 ao 14, na nova versão transformadora. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como um único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Portanto, mediante esta única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Então percebam que aqui no livro de Hebreus, o escritor diz claramente que o sacrifício de Cristo veio substituir de forma completa, de forma perfeita, todos os sacrifícios que eram ofertados, que estavam regulamentados no livro de Levítico. Então, o Senhor Jesus ofereceu o sacrifício perfeito. Em frente, Paulo escreveu à igreja em Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo Jesus tenha a preeminência. Para vós, os que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. Aqui temos uma série de versículos que apontam para a obra de redenção operada pelo Senhor Jesus de forma vicária. E morte vicária, ou a morte vicária de Cristo, significa que ele morreu em nosso lugar, ou seja, nos substituindo. E além da morte vicária, é importante mencionarmos que o Senhor Jesus, foi ressuscitado pelo Pai, demonstrando claramente a veracidade da promessa que o Evangelho faz a respeito da salvação em Cristo Jesus.
Se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado, todo o evangelho perderia o seu valor. Vejamos o que Paulo nos disse na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 20 a 22. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. A ressurreição de Cristo, meus queridos irmãos, nos garante a veracidade, ou seja, que o Evangelho é a verdade. Porque Cristo é o primogênito entre os mortos. Ele morreu e ressuscitou primeiro. E como ele ressuscitou, isso nos garante a todos nós, os seus servos, que também seremos ressuscitados quando ele vier buscar a sua igreja. Glórias ao nome do Senhor. Em frente, tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Redenção significa pagar o resgate de alguém que estava aprisionado por outrem. Ou seja, nós estávamos escravizados pelo pecado, nós estávamos aprisionados pelo pecado. O Senhor Jesus veio e pagou o resgate e nos libertou desta prisão espiritual. Ou seja, ele nos comprou para Deus. Leamos o que diz Apocalipse no capítulo 5, versículo 9, na Almeida Revista e Corrigida. E cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. O Senhor Jesus nos comprou, queridos irmãos, motivo de nós glorificarmos ao seu santo nome. Vamos em frente. 1. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Cristo. Aqui então nós vamos ver mais algumas características dessa morte expiatória, desta morte vicária, que é uma morte para perdoar, para nos libertar dos nossos pecados, e também uma morte substitutiva, ou seja, ele morreu em nosso lugar. Primeiro, o Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Este é um tema bastante importante para nós, é um tema básico, mas de muita importância no que diz respeito a mencionarmos que o plano da salvação foi estabelecido antes da fundação do mundo, ou seja, Deus não foi pego de surpresa quando o primeiro casal pecou, Deus já sabia de tudo isso. E por conta disso, Deus estabeleceu este plano da salvação muito antes de Deus ter feito o primeiro casal. Vamos ler o que diz 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 a 20, na Almeida Revista e Corrigida. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Aqui, meus irmãos, veja o que diz nesse versículo. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Ou seja, o sangue precioso de Cristo seria derramado e este conhecimento foi estabelecido antes da fundação do mundo. Isso nos mostra que o plano da salvação foi estabelecido antes que Deus fizesse o primeiro casal. Então Deus foi aquele que participou, que arquitetou o plano da salvação muito antes que o primeiro casal pecasse. Vamos em frente. Na consumação dos séculos enviou o seu Filho. Aqui a consumação dos séculos aponta para o calendário de Deus, ou seja, o cruzamento entre o tempo de Deus, que é o chamado Kairos, com o tempo cronológico, que é chamado Cronos. Ou seja, Deus estabeleceu a vinda do seu Filho no seu calendário, ou seja, no calendário Kairos, tempo de Deus, que quando ele cruzou com o calendário humano, que é o chamado Cronos, chegou à plenitude dos tempos quando Cristo desceu, quando Cristo foi enviado para encarnar. Então Deus planejou e Deus programou o seu acontecimento, como diz aqui, na consumação dos séculos, ou em um outro texto diz, na plenitude dos tempos. Vamos em frente, queridos irmãos. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota.
O chamado drama do Gólgota, pelo comentarista, aponta para duas questões. A primeira, que abrange a parte física e moral do sacrifício, e a segunda, que abrange a parte espiritual. No que diz respeito à parte física e moral, o Senhor Jesus Cristo teve um sofrimento terrível, tendo em vista que ele estava pagando por algo que ele não havia feito. Ele foi escarnecido, cuspido, açoitado, afrontado. E se isso ainda não bastasse, ele foi crucificado estando nu, o que para um judeu era uma vergonha inimaginável. E na parte espiritual, como ele estava tomando sobre si os nossos pecados, ele experimentou a separação de Deus no momento mais delicado, pois ele estava na cruz, exposto, sofrendo e principalmente sozinho. O sofrimento dele foi tão grande que ele bradou uma súplica e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Este texto está em Mateus 27:46 na Almeida, revista e corrigida. Vejam então, meus irmãos, o drama, o sofrimento terrível que Cristo passou, tanto na parte física e moral, quanto na parte espiritual, pois ele experimentou a separação de Deus. E aqui o comentarista diz que Deus participou ativamente do que aconteceu do drama do Gólgota, ou seja, com certeza o coração de Deus estava cortado no céu. Mas isso era algo que precisava acontecer para que você e eu pudéssemos estar aqui. E porque o Senhor Jesus venceu, e porque o Senhor Jesus suportou tudo isso, ele obteve a mais completa vitória. Vejamos o que diz a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 7 a 11, na Almeida, revista e corrigida. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, obedeceu ao Senhor, morreu por amor e também por obediência, e Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Você e eu servimos ao vencedor, ao leão da tribo de Judá, aquele que morreu, mas ressuscitou, e eis que está vivo agora e para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Valorizemos a nossa salvação, valorizemos aquilo que o Senhor nos deu, porque custou muito caro. E aqui estamos por conta deste amor inestimável de Deus por nós. Vamos em frente, queridos irmãos. B. Cristo, Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta de sacrifício. Aqui, meus irmãos, acredito que não precisamos falar mais nada, porque já falamos agora há pouco, já mencionamos sobre isso. E os textos que o comentarista aponta aqui para a leitura são muito claros e nos mostram claramente, por exemplo, esse texto de Efésios 5:2. E andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, realmente, Cristo se entregou. Ele quis fazer isso para que nós tivéssemos a salvação. Ele quis sofrer tudo aquilo que nós acabamos de mencionar agora há pouco, a respeito do seu drama físico, do seu drama moral e do seu drama espiritual. Ele decidiu fazer isso, ele se entregou para isso, para que você e eu pudéssemos aqui estar. Vamos em frente? Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. Também já comentamos sobre isso, e esses versículos, esses dois textos, de 1 Pedro 2:24 e 1 Pedro 3:18, também nos falam claramente a respeito disso. Cristo se entregou, Cristo levou os nossos pecados sobre o madeiro e nos deu a condição de sermos salvos, de alcançarmos a salvação através do seu sacrifício. C. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. E mais uma vez, meus irmãos, o texto apontado pelo comentarista é muito claro em nos dizer, em
nos confirmar toda esta informação, principalmente esse texto aqui de Hebreus 9,14. Nos diz claramente que foi com a ajuda do Espírito Santo que o Senhor Jesus conseguiu vencer a batalha. Isso nos mostra que nós somos dependentes do Espírito Santo. Nós não podemos ter uma vida de vitória enquanto cristãos, enquanto peregrinos nessa terra, se nós não desenvolvermos uma vida de comunhão com o Consolador, com aquele que está hoje no lugar do Senhor Jesus Cristo, morando em nós e nos ajudando nessa caminhada da salvação. Vamos em frente, queridos irmãos. 2. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Essa iluminação espiritual que o comentarista pontua aqui, meus irmãos, significa o quê? Que o Consolador revela as verdades espirituais das Escrituras Sagradas, dando-nos recursos espirituais e intelectuais para que possamos vencer a batalha espiritual. O texto de Salmos 119, 18, na Almeida Revista e Corrigida, nos diz: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quem é que desvenda os nossos olhos? É o Espírito Santo. Quem é que revela o significado da palavra de Deus para nós? É o Espírito Santo. Então é Ele quem nos dá os recursos para vencermos a batalha espiritual através da palavra de Deus. Porque nós sozinhos seríamos vencidos, mas quando estamos cheios do Espírito Santo, baseando a nossa fé na palavra de Deus, seremos mais do que vencedores. Pelo sangue de Cristo, chegaremos no céu para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em frente, queridos irmãos, C, o Espírito revela, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Então, além de iluminar, o Espírito Santo também revela. Ou seja, ele nos faz entender a palavra de Deus, nos faz crer na palavra de Deus, e através deste entendimento e desta fé na palavra de Deus, seremos mais do que vencedores. Cristo tem todo o poder, segundo a palavra. Ele mesmo diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E quem segue a Cristo e quem serve a Cristo tem como seu Senhor o Todo-Poderoso. E quem vence o Todo-Poderoso? Ninguém. Então, meus irmãos, que nós entendamos que a nossa vitória está tão somente em nós sermos fiéis ao Senhor Jesus. Não há como vencermos de outra forma. Não há como nós alcançarmos a vitória se nós não formos obedientes a Ele, se nós não contarmos com as armas espirituais que o próprio Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, coloca à nossa disposição. Nós sozinhos não vencemos e o Espírito Santo nos revela esta necessidade de nós continuarmos sendo fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Vamos em frente, queridos. O Espírito revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui nesse texto de Mateus 16, nós temos uma passagem clássica, quando o Senhor Jesus pergunta a Pedro, quem dizeis vós que eu sou? E Pedro foi ali influenciado pelo Espírito Santo a reconhecer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vejam então que, através da atuação do Espírito Santo, há uma revelação para nós das verdades de Deus. Conforme nós falamos, desvenda os meus olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. E através das Escrituras, meus irmãos, que nós conseguimos compreender os mecanismos, as situações, o funcionamento do reino espiritual para que possamos obter a nossa vitória. Vamos em frente? B. O Espírito ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Aqui, em relação ao que o Espírito ensina, nós já acabamos de comentar. O próprio Senhor Jesus disse que quando o Espírito viria, ele nos ensinaria todas as coisas. E conforme eu acabei de comentar, é o Espírito Santo quem nos esclarece as Escrituras, quem nos revela as Escrituras e quem nos ensina a aplicabilidade da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, é o Espírito Santo quem nos dá sabedoria,
que é a sabedoria? Sabedoria é a capacidade de nós utilizarmos do conhecimento que nós temos. Então não basta nós termos apenas o conhecimento da palavra. Nós precisamos ter sabedoria para aplicar esta palavra ou para aplicar o conhecimento desta palavra que é poder de Deus. Então o Espírito Santo, além de nos trazer o conhecimento, nos revelar o conhecimento, ele também nos ensina ou nos ajuda a que nós sejamos sábios, para que possamos aplicar a palavra de Deus de uma forma eficaz nas nossas vidas. Então vejam a importância do ministério do Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos seguindo em frente. C. O Espírito explica o verdadeiro significado da morte da cruz sobre o infinito alcance do brado está consumado. Aqui, os irmãos nos perdoem, mas parece que um assunto está interligado com o outro. Já falamos a respeito dessa questão do explicar, pois é o Espírito que desvenda os nossos olhos para que contemplemos, as maravilhas da lei, e não seria diferente também em relação ao sacrifício de Cristo. Quando nós lemos as Escrituras pedindo a ajuda do Espírito Santo, ele vai trabalhando no nosso entendimento de forma que as verdades bíblicas acabam ficando claras para nós. Mas entendamos que isso acontece só quando nós pedimos a ajuda dele. Porque a Bíblia é um mistério e para que ela seja entendida, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Porque a própria Bíblia diz que os espirituais discernem tudo. Ou seja, os espirituais são aqueles que são ajudados, inspirados pelo Espírito Santo. E é assim que nós conseguimos compreender os mistérios da Bíblia Sagrada, aqueles, na realidade, que são revelados para nós. Vamos em frente. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, mostrando à humanidade um novo e vivo caminho que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Também acabamos de mencionar há pouco, o novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós, através do seu sacrifício, através da sua carne, através do seu sangue. E a Bíblia fala que hoje, através desse sangue, nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, ou seja, nós temos a oportunidade de nos apresentarmos diretamente diante de Deus através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos em frente. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Por isso, temos nele a vitória. Pela fé em Cristo Jesus, podemos vencer o mundo. Aqui é o que nós já havíamos falado, o Senhor Jesus detém todo o poder no céu e na terra, e aqueles que servem a Ele com fidelidade também serão vencedores. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Meus irmãos, e se Cristo venceu o mundo, aqueles que são fiéis a Ele também alcançarão a vitória, porque Ele mesmo, Cristo Jesus, nos dará a vitória. Glórias a Deus. Vamos em frente. Por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que crerem em Jesus. Aqui, o que diz aqui, a respeito da justiça é oferecido gratuitamente, é a questão da justificação. Quando aceitamos a Cristo Jesus, somos tornados justos diante de Deus. É uma justificação posicional. O que significa isso? É automática. Quando recebemos a salvação em Cristo Jesus, Deus nos tira de uma posição de condenados, nos passa a uma condição de salvos e meio que dá um carimbo. Este foi tornado justo pelo sacrifício de Cristo. É uma justificação posicional, ou seja, naquele momento eu fui tornado justo, você foi tornado justo. Só que aí, a permanência nessa condição de justo vai depender das nossas atitudes. Como falamos há pouco, se nós pecarmos, nós temos que imediatamente nos arrepender deste pecado e buscarmos ao Senhor a purificação desta injustiça, para que nós não percamos essa condição de justos diante de Deus. Então o Senhor nos dá uma justificação posicional, inicial, ali com a salvação, mas aí cabe a nós, meus irmãos, através do nosso arrependimento, da nossa busca ao Senhor, do nosso esforço em obedecer ao Senhor, continuarmos nessa condição de justos diante do Senhor. Mas, como disse o comentarista,
Isso é oferecido gratuitamente através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário por nós. Vamos em frente agora sim. Item D. O Espírito penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados e, pelo Espírito Santo, somos despertados e levados ao arrependimento. Salmo 139, verso 7, na Almeida Revista e Corrigida, nos diz: Para onde me irei do teu Espírito? E para onde fugirei da tua face? Meus irmãos, nós não conseguimos esconder nada de Deus. O Espírito Santo, como Deus, está em todos os lugares e principalmente dentro de nós, os salvos em Cristo Jesus. E o Espírito Santo, conforme o comentarista pontuou, é comparado com uma luz. Nós já falamos isso nas aulas anteriores, que quando nos aproximamos de Deus, que é luz, os nossos pecados eles são iluminados. As nossas falhas, elas são colocadas, elas são realçadas, porque quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa consciência vai sendo purificada e a nossa consciência é justamente utilizada para julgar as nossas atitudes. Então, queridos irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, os nossos pecados, eles são iluminados, eles são mostrados, eles são revelados. E quando nós permitimos, o Espírito Santo nos ajuda a nos arrependermos, porque ele nos convence do nosso pecado. Ele nos mostra o padrão bíblico, o padrão das Escrituras e nos faz lembrar as nossas atitudes. E com isso, ele quer nos dar a oportunidade de nós nos arrependermos, de nós pedirmos perdão para que sejamos restituídos àquela posição de justos, como nós acabamos de mencionar. Não dá para nós fugirmos do Espírito Santo, não dá para nós fugirmos de Deus. Ele conhece tudo, ele sabe tudo, ele vê tudo. E como o comentarista disse aqui, ele penetra em todas as coisas, ele sabe de tudo. A nossa vitória está em nós reconhecermos esta soberania de Deus nas nossas vidas e termos o coração sensível a ponto de não endurecermos quando ouvirmos a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Que Deus, irmãos, nos dê da sua graça para que o nosso coração esteja sempre sensível à voz do Espírito Santo que penetra todas as coisas. Louvado seja Deus. Chegamos então, meus irmãos, ao último tópico, tópico 3, cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham uma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Nós temos visto atualmente movimentação em alguns lugares no sentido de se buscar o avivamento de Deus. Só que o que acontece nesses movimentos? Não há o esforço, meus irmãos, de orientar o povo a buscar o arrependimento diante de Deus. E quando há o arrependimento, há uma consequente conversão a Deus. Não há condições de acontecer o verdadeiro avivamento se não houver arrependimento, se não houver um movimento de santificação. Porque Deus, meus irmãos, não vai avivar um povo sujo, não vai avivar um povo em pecado. O avivamento começa com uma situação de arrependimento e busca sincera pela misericórdia de Deus. Vamos ver o que diz Daniel no capítulo 9, versículo 3 a 6, na Almeida Revista e Corrigida. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, rogos e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Queridos irmãos,
o profeta Daniel, ele conseguiu ser um pivô de um avivamento, porque ele entendeu essa questão de que nenhum avivamento acontece se nós não nos voltarmos à palavra de Deus. Nenhum avivamento acontece se não houver arrependimento, se não houver conversão, se não houver mudança de rota. Deus só vai avivar se nós reconhecermos que estamos numa situação difícil. O amor está acabando. Nós vemos o pecado dominando em muitos lugares e Deus não pode avivar um povo nessa situação. A Bíblia diz claramente: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Mas é obrigação nossa, é mandamento de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, não há avivamento sem conversão genuína. Não há avivamento sem que nós peçamos perdão ao Senhor pelas nossas misérias, por aquilo que estamos cometendo. Então, um movimento que prega avivamento sem arrependimento é apenas um movimento. Deus não está neste negócio, mas quando nós ouvimos dessa palavra e quando nós realmente nos conscientizamos de que precisamos nos converter e passamos a buscar ao Senhor, o avivamento vem. Então, quando nós vemos esses movimentos que só buscam avivamento e não um quebrantamento verdadeiro, um arrependimento verdadeiro diante de Deus, não há resultado. Deus não se manifesta de uma forma completa ali, meus irmãos. A base do avivamento é o arrependimento. É a mudança de curso, a mudança de direção, no sentido de obedecermos à palavra de Deus. Vamos em frente? Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Esses avivalistas ou especialistas sabem, com suas técnicas, dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Sabem até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando, entre aspas, o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca do movimento, que faz de suas reuniões shows com apresentações de cantores, entre aspas, evangélicos. Nestes, entre aspas, shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os, entre aspas, hinos estão sendo entoados. Cuidado! Esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Meus irmãos, infelizmente, esta aula foi ministrada a primeira vez 27 anos atrás. E hoje a situação só tem piorado em relação a essa questão de shows e tudo mais que ele tem comentado aqui. 27 anos depois, as coisas pioraram muito. Que Deus nos dê, irmãos, da sua graça, para que nós não nos achemos envolvidos nesse tipo de movimento e realmente ofereçamos ao Senhor a verdadeira adoração. Em frente, todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas, movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Salmos 84:7. Glórias a Jesus. Que possamos, meus irmãos, seguir o conselho de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, na Almeida Revista e Corrigida. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Não nos apartemos, meus irmãos, da simplicidade que há em Cristo. Cristo Jesus é o exemplo de vida que nós precisamos desenvolver. Tudo que nós vemos na vida de Cristo através das Escrituras podemos imitar, porque nós com certeza seremos vitoriosos. Queridos irmãos, chegamos ao final. Para a conclusão dessa lição, eu acredito que eu já falei demais, mas nos conscientizemos da necessidade de realmente reestabelecermos uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor. A nossa vitória depende disso. Uma vida vitoriosa depende
do quão próximos nós estamos do Deus Todo-Poderoso, através da oração, através do jejum, através do arrependimento, através da ação de graças. Deus espera que nós queiramos buscar a sua face, pois Ele tem muitas bênçãos para nos dar. Muito obrigado pelo seu acompanhamento até aqui, muito obrigado pela sua oração, por todo o apoio que os irmãos têm dado ao nosso humilde trabalho. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Contamos com as vossas orações. Uma ótima semana, graça e paz.